Boa tarde, eu sou Vivian Botinho, eu vou ser a pessoa que vai conduzir o evento para vocês. Muito obrigada para todos vocês por estarem aqui conectados. Hoje o nosso foco vai ser como a tecnologia vai impactar na segurança e o cuidado do paciente crítico neonatal. A gente tem como nosso convidado especial o Dr. Pedro Barreira Martinez, que é pediatra, neonatologista intensivista, chefe da UTI Natal América particular de México. Obrigado, doutor Ivan, pela sua participação, por estar aqui hoje com a gente. E, por favor, a gente vai esperar os seus comentários sobre a UTI. Muito obrigado. Vai ser isso que eu entendo. Eu vou tentar explicar. Eu não sei muito português. Muito obrigado pelo convite. Eu espero pronunciar corretamente. Eu vou compartilhar essa apresentação, minha tela. Vamos ver. Muito bom. Dá para ver agora minha tela? Sim, muito obrigado. Bom, eu sou pediatra, neonatólogo intensivista, especialista em cuidados críticos do recém-nascido, né? Eu gostaria de comentar um pouco o que temos mudado, o que temos visto nos avanços tecnológicos, também nos recém-nascidos, né, que é muito importante. Eu gostaria de comentar que temos mudado atualmente a monitorização nos bebês das unidades dos cuidados intensivos neonatais, devido a que anteriormente a gente só contava com uma estetoscópio e a agudeza do médico, mas atualmente, como tem evoluído a tecnologia, a gente também está evoluindo. E eu posso dividir em situações que estão que o tudo neurosim, que tudo referente à monitoração não invasiva no cérebro. Aí a cardiosim, que é tudo que a gente está monitorando agora no coração e que a gente está fazendo cardiologia funcional, o ecocardiograma funcional e o prematuro extremo, que era difícil, que continua sendo um desafio para patólogos, mas que antes, se a tecnologia era muito complicado. Gostaria de ensinar para vocês essas fotografias, essas fotos. Anteriormente trabalhava nos diferentes países, mas no México a gente tinha essas máquinas de escrever gigantes e lá é que a gente tinha que fazer todas as anotações por muito tempo. Então veja nas incubadoras como era muito simples, o mais simples possível. Veja o tamanho desse extremo prematuro e a gente não tinha nem proteção nesse euro, né, nessa classificação. E os bebês com essa pele tão delicada, tinha uma perda de líquido por evaporação dos líquidos se perdiam peço, chegava numa desidratação. Então a gente não estava trabalhando do prematuro, mas a gente já estava entrando num problema de desidratação. Então vejam como esses bebês se enxergavam, né? A gente tratava, mas a gente tinha para marcar essa oximetria, a saturação do pulso, mas era tão grande que às vezes marcava, a gente não sabia se estava certo a medição. Mas vejam como a gente colocava esse equipe que algumas pessoas donavam, é um bebê com vejam como eles tinham essas faixas, e porque era o que a gente tinha, né? Mas a gente tem evoluído praticamente que agora, eu não para você, agora se vende de jeito dessas UTIs. Como vocês podem ver, são as imagens diferentes, como tem evoluído na tecnologia e tem nos ajudado, e aqui eu posso apresentar, é assim que a gente monitora um bebê. Vejam como a gente tem os diferentes monitores não invasivos, principalmente os neonatólogos, a gente tem muito de não de elas. A gente às vezes não quer nem tocar elas muito, porque tem muito risco de infecção, muito risco que eles passem mal. Temos diferentes monitores. Veja esse OBM, né? O que isso faz é uma monitorização no tempo real da atividade do cérebro. O monitor real de sinos vitais, o mirrors,
NIRS, que é um monitor de espectrometria, que me como que está o fluxo cerebral em tempo real e o fluxo renal em tempo real. O ventilador que também tem evoluído e temos diferentes ventilação que tem nos ajudado bastante. Vejam, eu estou compartilhando alguns vídeos, vejam até onde a gente está indo na tecnologia, onde podemos fazer uma monitoração do eletrocardiograma e estamos passando imagem no celular. Isso aqui tem chegado para... E o futuro está nos alcançando. Mas para isso nos ajuda bastante na unidade de cuidados intensivos. Mas isso é muito maturos, mais pequenos. Mas aqui a gente tem outro vídeo, está vendo? Quando vemos bebês com e a gente não enxergava se o bebê tinha crise convulsiva ou não, esses monitores no momento real nos ajudavam, no momento ativo, estar enxergando se ele tinha diferentes convulsões. Então vejam esses ventiladores, como agora temos, como está agora, temos para ter incubador com muita proteção para a unidade, para todos os manejos. E temos diferentes monitores, isso é muito importante, esses monitores nos ajudam muito para manter, vejam como tudo tem mudado. Vejam os bebês, onde não nada, temos diferentes monitores, diferentes tipos de monitorização não invasiva que tem nos ajudado na tecnologia. E com isso, tem nos ajudado para saber o que está acontecendo dentro do bebê. Dentro do bebê. Isso não quer dizer que a gente não sendo médico clínico, que a gente não conhece a pessoa que utiliza o estetoscópio, mas tem nos ajudado toda a tecnologia que nós estamos utilizando. Eu gostaria de comentar para vocês, antes de finalizar, eu gostaria de pôr essa imagem e falar que comentava com o doutor que anteriormente nós, quando você colocava o médico com a mesma experiência, mesma expertise, mesma habilidade e conhecimento, colocava o outro com a mesma especialidade, mesma habilidade, mesma experiência, mesmo conhecimento, e realmente não tinha uma diferença, mas se você continuar a escrever mais rápido não é de escrever, não, mas eu quero dizer que a abordagem era o mesmo, porque dependia unicamente da nossa inteligência, da nossa habilidade, do nosso experiência. Mas isso não tem muita. Se o médico que tem a mesma habilidade, a mesma experiência, a mesma inteligência, mas não tem, ou não tem esse alcance de monitoração no alcance do paciente que precisa, né? Porque se ele está pensando, o que eu vou pôr numa unidade de cuidados críticos, está acontecendo dentro do cérebro do bebê, tem que ir a pesquisar, investigar, tem que ter muito juízo investigando outros sinais inespecíficos secundários para saber o que está acontecendo dentro do bebê. Mas com a tecnologia a gente vê em tempo real, escanear em tempo real. A parte interna de um recém-nascido te dá uma para tratamento ao ponto 9. Não é um tratamento empírico quer dizer, bom, eu acho que vai ter isso porque a pressão arterial tem uma percussão ao nível cerebral. Realmente a gente está enxergando isso nesse sentido e nos ensinos realmente a pena, né? Então é muito importante ter um membro que sempre, não deixar sempre a tecnologia. Eu sempre falo que a gente é um time e cada um faz corresponde, porque não todas as pessoas fazem a mesma coisa, é isso que pode nos ajudar, eu vou deixar meu e-mail, e é isso que a gente está fazendo frente. Até agora, e a gente se tornar em médicos do futuro. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, doutor Pedro Ivan, por estar aqui conectado com o time do Brasil e com o time do Calasur. E é assim que a gente agradece demais a sua apresentação. Vai mudança agora. A gente vai falar com o Dr. Uri Flato novamente, que ele vai nos falar um pouco sobre a parte de ultrassom para neonatal. Quando o paciente é o foco, a GE entra em ação.
Você sabia que, de acordo com um estudo publicado pela revista científica Journal of the American Medical Association, o índice de infecção hospitalar encontrado nas Américas do Sul e Central foi de 51%? Além disso, estudos do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos também apontam que muitas dessas infecções ocorrem por higienização inadequada, reutilização indevida ou mau uso de equipamentos e que 70% delas podem ser evitadas. As infecções hospitalares causam aumento da estadia nos hospitais e, consequentemente, maiores custos operacionais para os centros de tratamento e pacientes, além de aumentar o risco de óbito. Os riscos de infecção cruzada também afetam os profissionais de saúde, o que pode causar grande impacto no funcionamento e performance da instituição. Para reduzir as infecções hospitalares, além da correta higienização das mãos, utilização de equipamentos de segurança, manutenção preventiva e limpeza correta dos equipamentos, a alternativa é usar itens descartáveis que diminuem os riscos de infecção cruzada nos pacientes. Com os grandes investimentos da GE Healthcare no desenvolvimento de produtos de qualidade que contribuem com os hospitais na luta contra a infecção cruzada, os pacientes têm melhor cuidado com sua saúde e muito mais segurança, principalmente nos casos críticos. Com a definição de protocolos hospitalares e o uso de descartáveis em áreas críticas, os cuidados e a proteção dos pacientes estarão sempre em primeiro lugar. GE Healthcare é cuidado para toda a vida. Bom, de volta aqui, pessoal, para encerrar o nosso Critical Care Talks, eu convido novamente o Dr. Uri Flato para falar um pouquinho sobre como a tecnologia do ultrassom impacta na segurança e cuidado do paciente neonatal. Dr. Uri, por favor. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade de conversar um pouquinho com vocês sobre ultrassom, segurança do paciente, UTI neonatal. A minha formação eu sou intensivista, terapia intensiva adulto, e trabalho em parceria com a UTI neonatal, desenvolvendo projetos de educação e treinamento da equipe neonatal. Isso é uma grande alegria para todos nós, porque a UTI neonatal, dentro da história do ultrassom point of care, ela começou um pouquinho depois do point of care que a gente fala nas áreas de trauma, de emergência e de terapia intensiva adulto, mas ela começou a ganhar um corpo nos últimos 6 anos. E por que eu falo isso? Porque a primeira diretriz de ultrassom point of care em terapia em UTI neonatal foi publicado em 2020, o ano passado, né? Então, é sinal que o amadurecimento e a necessidade de utilização dessa ferramenta dentro da neonatal é uma necessidade e que é um caminho sem volta. Eu fico muito feliz de ouvir a apresentação do Dr. Ivan anteriormente, né? Ele mostrando que também o ultrassom dentro da neonatal é uma ferramenta que te ajuda no corpo inteiro. E tem alguns pontos que eu ressaltaria dentro da UTI neonatal. Então, um deles é o que ele já comentou, e é um grande diferencial, é o ecofuncional dentro para o paciente neonatal. Uma grande ação é o ultrassom pulmonar na UTI neonatal. Então, poxa, você consegue te auxiliar na diferenciação de uma taquipneia transitória do recém-nascido versus uma síndrome da angústia respiratória do recém-nascido, excluir ou ajustar, por exemplo, um pneumotórax, e isso no ambiente muito, muito frágil e que o tempo de ação é importante, isso é de fundamental importância, né? Eu gostaria também de falar uma outra aplicação dentro da UTI neonatal, que também é uma ação que a gente cada vez mais está realizando e que o grupo de neonatologistas intensivistas também estão aplicando, seria a neurosonologia do paciente da UTI neonatal. Por exemplo, a realização de Doppler
ou de ultrassom transfontanelar, ou seja, em pacientes ou recém-nascidos ou prematuros extremos, né, ou seja, com a grande incidência de hemorragias ventriculares. E isso desenvolver essas habilidades, assim como, por exemplo, a utilização do Doppler transcraniano nessa situação de neurosonologia do extremo do recém-nascido, do prematuro, é de fundamental importância. E claro, existem alguns grupos que cada vez estão crescendo mais, o Brasil também tem algumas ilhas de conhecimento e alguns grupos muito fortes. Fico feliz que o México, assim como outros países, também estão nessa direção. E eu acho que o ultrassom dentro da terapia intensiva neonatal tem que cada vez ser realizado, amplificado, utilizado e de uma forma organizada, com treinamento e com uma aplicação de dispositivos também que facilitem essa sua realização. Eu vou falar de novo do V-Scan, tem o novo V-Scan, que tem uma série de outras funcionalidades, então eu sou fã do V-Scan, então acho que é um dispositivo que a gente utilizou ela por um tempo na UTI neonatal aqui do Hospital Beneficente da Unimar, e que é uma ferramenta que de fato tem que ser incorporada e implementada, né? Então, as tecnologias não são simplesmente porque são novos monitores ou novos dispositivos, mas sim utilizadas como ferramentas de tomada de decisão e de melhora ao cuidado do doente, do paciente, né? E quando a gente fala também de procedimentos dentro da UTI neonatal, por exemplo, você já tem uma série de estudos associados à redução da necessidade de radiografias de tórax, de irradiação dos bebês, assim como proteção da equipe, e que você pode utilizar de forma seriada e contínua, né, o semi-contínuo, né, e sempre associando o antes e depois. Então, se eu tivesse que falar um pouco mais de ultrassom dentro da UTI neonatal, eu falaria, pratiquem, realizem, utilizem, né, de uma forma organizada, contextualizada com o problema da criança, do recém-nascido, tá? E que isso sirva de acompanhamento por toda a equipe, né? Deve ser feito um treinamento de toda a equipe, né? Ou seja, em relação à multidisciplinaridade, essa é uma das linhas de educação e treinamento que está se utilizando também na neonatologia, né, dentro da terapia intensiva. E mais uma vez falar que eu sou apaixonado pelo ultrassom e que, por mim, eu acho que todos teriam ultrassom no bolso, todos teriam o V-Scan no bolso e de forma no mundo inteiro, né? Então, eu fico feliz também, já comentei anteriormente na UTI adulto, isso há 10 anos atrás a gente parecia que estava num mar numa tempestade, que parecia que falar de ultrassom em terapia intensiva adulto e neonatal, parecia que você estava num outro cenário, e hoje você vê que é uma ferramenta praticamente impossível de viver sem ela, né? Então, e que isso traz um cuidado centrado no doente, isso nos traz segurança ao paciente e melhores resultados e desfechos nesse universo, né? Então, queria agradecer mais uma vez, Vivi, a toda a equipe da GE, Dr. Ivan e todos os entusiastas do ultrassom. E quem não está fazendo, eu recomendo que comece a fazer, porque na hora que começar não vai querer parar mais, né? Obrigado. É isso aí, doutor. Muito obrigada pela sua participação. Acho que esse entusiasmo para dentro da terapia intensiva é o que todos nós, né, nós intensivistas, cada um na sua especialidade, mas com certeza é o que precisamos para conseguir cuidar dos pacientes críticos, que realmente com muita tecnologia, com muito estudo, muito amor, a gente consegue tirar esses pacientes aí críticos e ter essa segurança, ter a tecnologia a nosso favor. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação.
Obrigado a todos pela participação, por estarem conectados conosco em mais um evento da GE. Esperamos ver vocês em breve. Um abraço.